Imagine dirigir do Alasca até a ponta da Argentina por uma única estrada, a Pan-Americana, com quase 30 mil quilômetros. Mas entre o Panamá e a Colômbia, o asfalto simplesmente acaba. Sem ponte, sem desvio, e só volta 106 quilômetros depois. É o tampão do Darién, pântano, mata fechada e crime organizado. Em 70 anos, ninguém conseguiu abrir estrada ali. Mas só em 2023, meio milhão de pessoas atravessaram essa floresta a pé. Por quê? A Pan-Americana não é só uma estrada. É um sistema de vias ligadas umas às outras, reconhecido até pelo livro dos recordes, o Guinness. Ela cruza o solo congelado do extremo norte, desertos, os mais de 4 mil metros da Cordilheira dos Andes e as planícies do sul da Argentina. A ideia nasceu em 1923, numa conferência entre os países americanos. Ligar o continente inteiro com uma única espinha de asfalto, país por país. O sonho foi virando realidade. O México terminou o seu trecho ainda nos anos 50, até que, na fronteira entre o Panamá e a Colômbia, tudo trava. Se você está dirigindo para o sul, partindo da cidade do Panamá, o asfalto vai piorando aos poucos, até que, ao chegar numa pequena cidade chamada Yavisa, a estrada simplesmente acaba, sem placa de fronteira, sem continuação, a rodovia morre na beira da mata. Do outro lado, na Colômbia, a estrada também avança até certo ponto e para. A distância entre essas duas pontas de asfalto é de apenas 106 quilômetros. É pouco, menos de 0,5% de toda a extensão da Pan-Americana. Você cruzaria isso de carro em pouco mais de uma hora se houvesse estrada. Mesmo assim, em 70 anos, nem os maiores investimentos, nem a engenharia moderna conseguiram fechar esse buraco. E para entender por que a gente precisa olhar de perto o que existe ali no chão. O que acontece na prática quando a engenharia tenta cruzar o Darién? Ela esbarra numa das paisagens mais difíceis do planeta Terra. O Darién não é só uma floresta muito densa. Do lado do Panamá, a fronteira é protegida por uma cadeia de montanhas de encostas quase verticais que saltam do nível do mar até quase 1.900 metros de altura, tudo coberto por mata fechada. Mas o maior problema para quem constrói estrada não é pedra, é a água. Do lado da Colômbia, o cenário muda. A terra firme vai sumindo e dá lugar a uma enorme área de pântano. E é aí que a engenharia trava. Para erguer uma estrada em solo mole, as fundações precisam descer até encontrar rocha firme lá no fundo. Essa rocha é o apoio que segura todo o peso da via. O problema é que no Darién, a camada de lama e plantas em decomposição é tão profunda que essa rocha fica fundo demais. Chegar até ela custaria caro demais. E sem esse apoio embaixo, os pilares de qualquer estrada simplesmente afundam no lamaçal. E tem mais. O céu não dá trégua. Essa é uma das regiões mais chuvosas do mundo. Em alguns pontos, chove mais de 10 metros de água por ano, uma parede de chuva quase sem pausa. Qualquer tentativa de firmar o solo para receber asfalto é lavada e engolida pelo pântano. Entre o fim dos anos 50 e os anos 60, montadoras americanas e britânicas tentaram provar que dava para cruzar o Darién. Mandaram expedições com tratores, guinchos e carros modificados. As expedições levavam meses para andar pouquíssimos quilômetros. Os homens passavam o dia inteiro cortando cipó só para fazer os carros avançarem 200 ou 300 metros, antes de atolarem de novo até os eixos, na lama. O terreno engolia jipes inteiros. Na prática, ficou provado, cruzar o Darién de carro era impossível. Mas a floresta não derrotou a estrada sozinha. Para garantir que o asfalto nunca chegasse ali, a geografia ganhou um reforço de peso: a posição do governo dos Estados Unidos. Nos anos 70, uma doença assustava a economia da América do Norte: a febre aftosa.
É uma doença muito contagiosa que atinge o gado, bois, porcos e ovelhas. Se um único foco aparecesse nos Estados Unidos, o prejuízo para a pecuária chegaria à casa dos bilhões de dólares e rebanhos inteiros teriam que ser sacrificados. Naquela época, a febre aftosa era comum em quase toda a América do Sul, inclusive na Colômbia. Já a América Central e do Norte não viam um caso da doença desde 1954. E é aqui que a floresta do Darien mostra outra função. Ela não era só uma barreira para os carros, era também uma barreira sanitária. O isolamento impedia que o gado doente do sul subisse para o norte. Funcionava como um muro natural protegendo a criação de gado doméstico dos Estados Unidos e do Canadá. A rodovia estava sendo construída com muito dinheiro internacional, mas para os Estados Unidos, abrir aquele trecho era um risco grande demais, e aqui é preciso desfazer um mito. A obra não foi travada por uma simples canetada do governo. Em 1975, uma organização ambientalista processou o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, que era o principal financiador da ligação. A Justiça, então, mandou suspender a construção até que fosse feito um estudo de impacto ambiental, e o argumento que venceu no tribunal foi justamente o sanitário. O Darien segurava a febre aftosa. Em 1978, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reforçou esse bloqueio pelo mesmo motivo. Na prática, ninguém queria só parar a obra. Aqueles 106 quilômetros de pântano viravam um cordão de proteção para os Estados Unidos. Ligar a América Latina não valia o risco de derrubar a pecuária do país. A pressão parou os projetos. E nos anos seguintes, aquele vazio no mapa ganhou uma proteção ainda mais forte, a proteção da lei. Hoje, a febre aftosa está controlada nas Américas graças à vacinação em massa, ou seja, aquele argumento que travou a estrada nos anos 70, esse perdeu a força. Mesmo assim, se os governos da Colômbia ou do Panamá decidissem mandar tratores amanhã para terminar o asfalto, eles esbarrariam em leis que travam o território por completo. Isso porque o vazio deixado pela obra foi protegido pela comunidade internacional e pelos povos que vivem ali. Todos entenderam a mesma coisa. A falta de estradas era um dos principais motivos de a floresta continuar viva, de pé. Do lado do Panamá, foi criado o Parque Nacional Darien, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1981. São quase 6 mil quilômetros quadrados de proteção rígida. E a própria Unesco repete sempre que pode que a maior ameaça àquela natureza seria justamente a volta da construção da estrada. Do lado da Colômbia, há outro parque protegido, também reconhecido pela Unesco, cuidando dos pântanos da região. E tem mais um detalhe. O Darien não é terra de ninguém, é terra governada por quem estava lá muito antes dos engenheiros. O Panamá reconhece ali as chamadas comarcas, territórios indígenas com autonomia governados por conselhos próprios. As terras são de propriedade coletiva e a lei diz que elas não podem ser vendidas nem tomadas. Para a Pan-Americana passar por ali, ela teria que rasgar essas terras. E estudos sobre a região mostram que foi justamente a falta de estrada que impediu a invasão de madeireiros, o avanço do desmatamento e a especulação de terras sobre os territórios indígenas. Juntando tudo, a geografia impediu a estrada, a geopolítica dos Estados Unidos cortou o dinheiro e a lei ambiental e indígena fechou as portas para o futuro. Mas o fato de a estrada não existir não apaga a necessidade de ligar o continente. Então, como a economia moderna faz para contornar o Darien? Quando o assunto é carga pesada e comércio, a resposta é simples: tudo vai para o mar. Em vez de brigar com a lama, os caminhões seguem por estrada até os portos do Panamá. Lá, os veículos sobem em navios e balsas gigantes, feitos justamente para transportar carros e caminhões inteiros.
Esses navios contornam a floresta pelo mar e atracam em portos da Colômbia, como Cartagena. A carga desce, volta para o asfalto e segue viagem. Para o comércio, o problema está resolvido. Existe um desvio que funciona. Mas os migrantes não têm dinheiro para mandar o carro num navio. E é por causa disso que essa floresta protegida virou palco de um dos maiores paradoxos da nossa época. O mesmo Darién, que nenhum trator conseguiu vencer, se transformou num dos maiores corredores de migração a pé do mundo. Pessoas que fogem de crises, de perseguição ou da falta de futuro, vindas dos mais diferentes cantos do planeta, não conseguem visto para atravessar o continente de avião. Segundo a ONU, chegam migrantes não só da América do Sul, mas de lugares distantes como Afeganistão, Índia e China. Eles voam para países que deixam entrar mais fácil, como o Equador, e dali começam a subir por terra rumo à América do Norte. Mas no Darién, a estrada não existe, então o fluxo é espremido para dentro da mata. Sem asfalto e sem controle de fronteira, quem manda ali dentro não é o governo da Colômbia nem do Panamá. São redes de atravessadores e grupos do crime organizado que lucram com a travessia. No auge da crise, em 2023, os dados oficiais do Panamá registraram um recorde: 520 mil pessoas atravessando a pé a floresta do Darién em um único ano. Mais de 500 mil de pessoas, cerca de 113 mil delas crianças, segundo a Unicef, caminhando por dias debaixo de chuva, sem nenhum tipo de resgate ou estrutura do governo. O buraco que os engenheiros americanos nunca venceram com tratores era vencido todo dia pelos pés dos migrantes. Só que esse cenário mudou. A partir de meados de 2024, com a posse de um novo presidente no Panamá, que fechou os corredores e desmontou os acampamentos de apoio, e com o endurecimento da política migratória dos Estados Unidos em 2025, o fluxo despencou. As travessias caíram de mais de 300 mil em 2024 para cerca de 3 mil em 2025. A rodovia Pan-Americana provavelmente nunca vai ser terminada, mas a barreira do Darién nunca foi só água e pedra. Ela sempre foi feita de geografia e de decisões humanas na mesma medida. A floresta continua a mesma de sempre e, como mostraram os últimos anos, o que enche ou esvazia aquele corredor depende mais da política do momento do que do próprio terreno. Talvez seja isso que faz do Darién um ponto tão único no mapa. Ali as Américas seguem separadas pela soma de uma natureza extrema e das escolhas de cada época. E você, antes desse vídeo, imaginava que existia esse buraco bem no meio das Américas? Ou achava que dava para ir de carro do Alasca à Argentina assim, tipo de boa? Conta aqui nos comentários. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda demais a gente a seguir trazendo história assim. E se quiser dar aquela força extra virando membro, clica no link aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.